Aí agora. Muito bem. Bom, o procedimento seguinte, né, que nós estamos gravando, é fazer a leitura da ata, aprovar, tá certo? Essa ata, para que vocês possam fazer suas críticas e sugestões, tá? Eu, então, peço a Luiz que faça a leitura da ata, por favor. Boa tarde, pessoal. Vou fazer aqui a breve leitura da ata, tá? Ata da primeira reunião extraordinária do Conselho Participativo da Microrregião de Água e Esgoto, RMR-Pajeú, CP-MRAI 2, realizada por videoconferência no dia 15 de abril de 2025, das 14 horas às 16 horas, pela plataforma do Google Meet. Aos 15 dias do mês de abril de 2025, às 14 horas e 23 minutos, foi iniciada a primeira reunião do Conselho Participativo da Microrregião de Água e Esgoto, RMR-Pajeú, CP-MRAI 2, do ano de 2025, de modo virtual, com a participação do senhor Arthur Paiva Coutinho, na função de secretário-geral interino da Microrregião da MRAI 2, os conselheiros que constarão na lista em apenso, além dos convidados Luiz Gustavo Nunes, da SRHS, e Rebeca Pernambuco, da SRHS. Pauta do dia. Primeiro, abertura. Segundo, apresentação do Microrregião de Água e Esgoto, governança histórico. Terceiro, posse dos conselheiros. Quarto, informe. 5, encerramento. O secretário-geral interino, o senhor Arthur Paiva Coutinho, às 14 horas e 23 minutos, fez a abertura da reunião e dando as boas-vindas aos conselheiros e dizendo o objetivo da reunião, que é apresentar a microrregião as funções do Conselho Participativo. Em seguida, passou-se ao segundo ponto de pauta. Inicialmente, solicitou a apresentação do mapa com a divisão do Estado de Pernambuco nas duas microrregiões. Ato contínuo, o secretário-geral interino explicou que a microrregião MRAI é uma autarquia interfederativa composta por municípios e governo de Pernambuco. O conteúdo da apresentação mostrou as entidades da MRAI, que é o Colegiado Microrregional, Comitê Técnico, Conselho Participativo e Secretaria-Geral. Suas funções, dando ênfase na atuação do Comitê Técnico e Conselho Participativo, mostrando, inclusive, como são compostos. Elencou que o Conselho Participativo é composto por 11 membros, sendo 6 eleitos pelos municípios e 5 indicados pela Assembleia Legislativa de Pernambuco, a ALEP. Pontuando que a ALEP ainda não indicou seus conselheiros. Por fim, apresentou o histórico de decisões das microrregiões desde sua criação, em 2021. Ato contínuo, o secretário-geral apresentou os termos de posse, que deverão ser assinados e enviados por e-mail. Em seguida, solicitou que todos se apresentassem brevemente. Após todos se apresentarem, Arthur Coutinho informou que as informações da microrregião podem ser obtidas no site da Secretaria de Recursos Hídricos e de Saneamento, www.srhs.pe.gov.br. Solicitou a Luiz Gustavo que fizesse um tour no site, mostrando como acessar as principais informações. Em seguida, Luiz Gustavo apresentou o canal do YouTube das microrregiões, www.youtube.com/mrais_PE. Em seguida, Arthur Coutinho abriu a inscrição para a palavra dos conselheiros. Eita, tem um errinho aqui, né? Palavra da manhã. Para encerrar, Arthur Coutinho informou os próximos passos do Conselho Participativo, dando ênfase nos documentos da consulta pública, Plano Microrregional do Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário, Projeto de Construção da Pressão Regionalizada do Serviço de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário e Contrato de Gerenciamento a ser celebrado com o Estado de Pernambuco. E também sugeriu que já fosse definido um calendário de reuniões. Agradeceu a presença de todos, por fim, o secretário interino, seguindo o regimento interno definitivo, indicou Frederico Nunes como presidente do Conselho Participativo. Este aceitou a indicação, que foi acolhida pelos demais conselheiros. Antes de encerrar a reunião, Arthur Coutinho passou a palavra para Jaime Cabral, que não se apresentou anteriormente. Em seguida, Arthur Coutinho colocou sua disposição e deu por encerrada a Assembleia às 15 horas e 14 minutos. Assim, eu, Luiz Gustavo Nunes, relator ad hoc desta reunião, elaborei a presente ata, que depois de aprovada pelo Conselho Participativo, foi assinada pelo secretário-geral interino e por mim. Ok. Pronto, meus caros, a ata está lida, e eu agora passo a palavra a vocês, para que vocês possam discutir a ata e a gente faça uma apresentação. Eu acredito que a Tássia tinha até feito uma... Tenho a mão levantada aqui, então nós vamos abrir com Tássia,
E, Tássia, eu agradeço porque você fez uma sugestão que eu concordei na hora que eu li o seu e-mail. Tá certo? Então, por favor, com você a palavra. Boa tarde a todos. Eu sugeri no e-mail que o nome dos presentes estivessem na ata, inclusive porque os presentes também foram membros empossados naquele momento, né? Então, minha sugestão é que o nome de todos que estavam presentes esteja na ata. Tem alguém contra isso? Eu acho que não, né? Não, eu concordo, mas a sugestão é botar o nome completo, então, já que isso é um documento oficial, eu Isso. fico assim, né? Então vale a pena, dá mais trabalho a Luiz aí, mas bota o nome completo, já que é um documento oficial. Não, rapaz, o Luiz é um cara eficiente. É só dizer para ele o que a gente precisa, que ele na hora. Jair, prazer em te ver. Um abraço. Ok, Federico. Bom, tem mais alguma coisa que vocês queiram discutir na ata? Eu acho que essa sugestão de Tássia e de Cabral é plenamente justa, tá certo? E, inclusive, a minha pergunta é se aquele termo de posse vai ser enviado para as pessoas. Ok, para que as pessoas tenham o termo de posse, né? Acaba velho como eu, né, não precisa fazer currículo, né, Jair? Mas, Sim, ok. mas eu acho que é de bom tom que todos recebam o termo de posse. Vocês têm alguma coisa mais nessa ata que vocês gostariam de considerar, levar em consideração? Eu estou de acordo com o conteúdo. Quem mais? Vamos fazer uma eleição rápida. Aqueles que forem favoráveis, tá certo? Então, continua como estão. E quem quiser fazer alguma coisa, levanta a mão e coloca. Ninguém falou nada, tá certo? Nós lavraremos a presente ata, da qual daremos fé. Pronto. Está aprovada a ata, tá certo? Dessa nossa primeira reunião, tá certo? Tu já pensou, Jário? Vou chegar em casa hoje e dizer, rapaz, eu fui presidente do comitê. Olha, presidi uma reunião. É um motivo de orgulho, realmente, né? Agora, que nós discutimos, aprovamos a ata, eu gostaria de convidar Marcelo Correia. Veja, são dois Marcelos. Um é Correia, o outro é Sames. Então, vou chamar pelos dois nomes, Marcelo Correia e Marcelo Sames, para que a gente não faça a confusão dos nomes aqui. Perfeito? Perfeito. Marcelo, seja bem-vindo e, por favor, está com você a palavra. Obrigado, professor presidente Frederico, todos os membros do conselho. Eu, Marcelo Correia, o Marcelo Bruto e o Marcelo Santos, que está aqui conosco, somos da Secretaria de Projetos Estratégicos e fomos aí convidados, indicados aí pelo secretário-geral Arthur Coutinho para o presidente do conselho, a fim de fazer aqui a apresentação para os conselheiros do projeto de concessão, particularmente das contribuições recebidas em consulta pública e o desenho do projeto após a realização da consulta pública e análise das contribuições ainda pela equipe do Estado, pela equipe de consultoria contratada. A gente vai começar aqui a apresentação. No meio da apresentação aqui, eu vou passar para o Marcelo Santos e complementando a apresentação nos aspectos relacionados à modelagem econômico-financeira e regulatória aqui do projeto. Pode passar, por favor? Gustavo, estou vendo a apresentação. Então, primeiro, o motivador do projeto aqui de concessão, conforme foi apresentado no processo de audiência pública, de consulta pública, foi o marco legal do saneamento, que colocou o desafio para os poderes concedentes, para os estados, municípios, microrregiões, de alcançar os objetivos de universalização dos serviços de água e esgoto até o ano de 2033.
No estado de Pernambuco, a gente tem hoje uma situação de cobertura dos serviços de água que alcança 87%, mas vivemos com a realidade conhecida de intermitência em boa parte dos municípios. Nós temos que alcançar até 2033 o indicador de 99% e, ao mesmo tempo, com regularidade, né, passando a atender os indicadores mínimos relacionados à intermitência e eliminando o quadro atual de rodízios em boa parte dos municípios. Em relação ao esgotamento sanitário no estado, a gente tem uma cobertura de 34%, o desafio até 33% posto pelo marco legal é alcançar a meta de 90% de cobertura. E em relação a perdas, que é outro indicador relevante, sobretudo para contribuir no enfrentamento à realidade de intermitências, a gente tem hoje uma situação, um quadro de perdas de 48% nos serviços prestados pela Campesa, e o desafio é alcançar a meta aí de 25% até o ano de 2033. Então, esse é o desafio que motivou o desenvolvimento e a apresentação do projeto na consulta pública. Pode passar, por favor. Do ponto de vista do investimento demandado para alcançar essa universalização, o que os estudos, o plano regional e todo o material que foi disponibilizado aí na consulta e revisado agora, apontam com a necessidade de investimento de 35 bilhões em todo o estado de Pernambuco, e aí esses 35 bilhões podem ser segmentados em 19 bilhões para redes de distribuição de água, de esgoto, aquilo que está sendo atacado pelo projeto de concessão, mais 6,5 bilhões relacionados a investimentos em segurança hídrica e produção de água, e aí destacar os principais investimentos em segurança hídrica que constam do plano regional na microrregião da RMR Pajeú. Nós temos a adutora do Agreste em suas 2 etapas, o sistema da adutora de Carpina, nós temos o sistema do Pajeú, o sistema do Litoral Sul, as barragens, né, na Mata Norte, no Gil Maranhão, no Gil Pereira, e obras de recuperação também dos grandes sistemas da microrregião, como Pirapama e Tapacurá. Além disso, nós temos conjunto de investimentos para o saneamento rural que montam 3,5 bilhões, e aqui na RMR Pajeú, separado dos investimentos de 19 bilhões de distribuição de água e esgoto que constam da concessão, nós temos 5,8 bilhões a serem investidos no esgotamento sanitário aqui na região metropolitana do Recife, no município de Goiânia, que estão dentro do programa Cidade Saneada, que já tem uma PPP vigente, que a gente detalha o tratamento um pouquinho mais adiante. Pode passar, por favor? Destacando assim que esse desafio de alavancar 35 bilhões, ele contrasta aí com a nossa capacidade. Nos últimos 10 anos, o que o Estado, junto com a Compesa, investiram foi na faixa aí de 10 bilhões, ou seja, a gente precisa triplicar aí a nossa capacidade de investimento, tanto do ponto de vista de alavancagem de recursos, quanto do ponto de vista de velocidade de execução, para que a gente possa alcançar aí o marco legal do saneamento, né, as metas do marco legal. Pode passar, por favor, Gustavo? Esse esforço aqui, essa iniciativa do Estado de Pernambuco, não é uma iniciativa isolada, né, como o marco legal é uma lei federal, vários estados estão num caminho similar, 21 estados da federação já realizaram leilões ou estão em fase de estruturação de concessões ou de PPPs para os serviços de água e esgoto, alguns só esgoto, outros água e esgoto, em concessões plenas ou parciais, os modelos variam estado a estado, mas esse é o quadro nacional, né, destacando que 9 estados já realizaram aí suas licitações, e aí vamos destacar Alagoas, Rio de Janeiro, Amapá, Ceará, Paraná, Rio Grande do Sul, São Paulo, Sergipe, Pará, e tem o Piauí também aqui, que não está na lista, completando esse rol aqui. E tem mais 12 estados em processo de estruturação. No Nordeste, todos os estados estão desenvolvendo alguma modalidade aí de parceria para alcançar esse forte desafio aí do marco legal. Pode passar, por favor? Na estratégia traçada por Pernambuco, que foi submetida à consulta pública, tem alguns pilares aí subjacentes ao modelo proposto, né? Primeiro, a implantação de uma tarifa social para assegurar que a universalização seja acompanhada por uma capacidade de pagamento dos nossos usuários mais vulneráveis. Então, a tarifa social foi apresentada ainda antes da consulta pública, e no mês de março desse ano, a Agência Reguladora de Pernambuco aprovou, através da Resolução 289/2025,
a nova estrutura tarifária aí da Compesa ainda, com a implementação da tarifa social. Essa tarifa social representa um desconto aí superior a 50% da tarifa base da Compesa para aqueles usuários que estão inscritos no CAD único ou no BPC com renda até meio salário mínimo e também para aquelas famílias que residem em habitacionais populares. Essa tarifa social se soma à tarifa existente de vulneráveis, que alcança um recorte menor de usuários e vai alcançar aí mais de 20% dos usuários atuais, que são clientes atualmente da Compesa. Um outro pilar importante o projeto é a participação pública, né? Como a gente expôs na tela anterior, o Estado tem um desafio de 35 bilhões, um volume grande desses investimentos vai ser viabilizado pela concessão, mas tem um outro conjunto significativo de investimentos que precisam ser buscados através do Estado por diferentes mecanismos disponíveis. Então, o Estado também lançou previamente a consulta pública, o Programa Águas de Pernambuco, formado por 4 eixos e que tem aí um volume de 6 bilhões de investimentos de recursos já captados e separados para complementar esses investimentos previstos na concessão. Em relação ao desenho da concessão, muito com base na experiência de outros estados que iniciaram, antes aqui de Pernambuco, o processo de concessões regionalizadas, destacar 4 aspectos que foram introduzidos no modelo proposto pela concessão no estado de Pernambuco. Primeiro, uma preocupação com a modicidade tarifária, está presente tanto na antecipação da tarifa social, já no modelo da concessão, né, alcançando um volume de mais de 20% dos clientes da base dos serviços de água e esgoto, e também a introdução do modelo híbrido. O modelo híbrido quer dizer que a seleção do vencedor da futura licitação será inicialmente feita com base numa redução da tarifa hoje vigente da Compesa. Então, os competidores vão iniciar a disputa com seu lance, apresentando uma redução da tarifa até o limite de 5%, e caso haja empate, mais de um competidor apresenta esse limite de desconto de 5%, aí sim você tem uma possível disputa em relação ao maior valor de outorga. Isso difere um pouquinho de boa parte das concessões recentes feitas, sempre com o objetivo aqui de amortecer impactos tarifários para os clientes dos serviços de água e esgoto. Um outro aspecto importante é a universalização equilibrada em todo o estado. Então, os indicadores, eles evoluem por blocos de municípios, de forma a assegurar que, ao longo dos 7 anos, todos os municípios pernambucanos da microrregião possam evoluir em direção à universalização, você não deixe parte dos municípios para trás para receber investimentos só ao final do período de universalização. Então, esse é um aspecto importante previsto aqui no caderno de indicadores, nesse balanço do caderno de indicadores em relação à evolução da universalização dos serviços. A busca pela redução da intermitência e pela resiliência hídrica do nosso estado é outro aspecto forte aqui do projeto pernambucano. Então, além dessa complementariedade com Águas de Pernambuco, o próprio projeto já prevê obras na área de produção a serem desembolsadas pela própria concessionária, entregues à Compesa para operação. No caso da microrregião da RMR Pajeú, é o sistema adutor de Carpina, que vai ser executado pela concessionária e entregue para a operação da Compesa, além do desenvolvimento de um plano emergencial para atacar, nos primeiros anos da concessão, enquanto as grandes obras estruturadoras são executadas, para atacar investimentos de mais curto prazo, direcionados a reduzir de forma mais imediata os indicadores de intermitência. Pois não, Jaime? O Jaime levantou a mão. Pronto. Em relação à Carpina, né? Então eu fiquei curioso, né? O que é que está previsto de obras em Carpina? Aí eu já aproveito e faço aquela outra pergunta também, que a PS 50, que vai de Vitória a Limoeiro, ela fica alagada quando a barragem enche muito, né? Então, nos últimos 20 anos, então nunca se permitiu a barragem encher para não atrapalhar a rodovia. E aí se fala já há alguns anos de elevar o grade da rodovia. Então, a pergunta são 2 partes. Primeiro, o que é que está previsto do sistema adutor de Carpina e como é que está a relação com a PS 50? Perfeito, Jaime, muito obrigado. Carpina tem, como todos os municípios da região, tem os investimentos propriamente nas redes de distribuição de água e nas redes de distribuição de esgoto para alcançar a universalização. Isso está presente em todos os municípios. E, além disso, essa obra de produção, que é um projeto desenvolvido pela Compesa há muito tempo
é uma necessidade diagnosticada hoje no Plano Regional de Saneamento, que é a implantação do sistema adutor de Carpina, que a gente pode até mostrar o detalhe dele, se você quiser, Jaime. Ele consta lá do anexo 5 do contrato de concessão, o desenho desse projeto, assim, a capacidade da adutora, os municípios que vão ser atendidos pelo sistema adutor, e, inclusive, o projeto conceitual dele está disponível no anexo 5 da concessão. Se você quiser aqui, mais no final, a gente pode abrir para te mostrar com mais detalhe esse projeto. Tá? Ok, ótimo, gostaria, sim. No fim eu vejo, tá certo, obrigado. Pronto, perfeito. Outro aspecto aqui relacionado ainda à diretriz do projeto de concessão, que eu destacaria é a regulação. A boa parte dos projetos concedidos recentemente foram realizados e posteriormente se iniciou o processo de estruturação da agência. No estado de Pernambuco se encomendou ao BNDES também o desenvolvimento de um plano de regulação para a agência reguladora de Pernambuco, a ARPA, para que ela tenha capacidade de exercer desde a partir da regulação, que vai ser muito importante no futuro contrato. O contrato tem indicadores que evoluem anualmente, que têm que ser fiscalizados, e, além disso, a remuneração do concessionário é afetada pelo atendimento desses indicadores. Se ele não performar em relação a esses indicadores, a tarifa pode ser reduzida, e para isso é importante ter uma agência reguladora forte, e por isso foi desenvolvido previamente a própria concessão, plano de regulação, e a agência vai ter aí seu fortalecimento, sua estruturação, previamente ao início do contrato, inclusive com a realização do concurso, que deve ser iniciado aí nas próximas semanas. Então, esses são alguns marcos importantes aqui do projeto. Pode passar, por favor, Gustavo. Contando um pouquinho aqui o histórico dele, né, foi contratado o BNDES, que contratou conjunto de consultores para estruturar o projeto. O BNDES foi o principal estruturador dos principais projetos de concessão de saneamento nos últimos anos, com exceção de Piauí, de São Paulo, que a gente apresentou inicialmente. Todos os demais foram licitados pelo BNDES, faz com que a gente consiga acessar a expertise do banco e, sobretudo, o aprendizado dessas concessões estruturadas pelos bancos nos últimos anos. E também os estudos se basearam em estudos e projetos prévios disponíveis e desenvolvidos pela própria Compese, já com o objetivo de alcançar a universalização. Pode passar, por favor? Em relação ao modelo proposto, o modelo proposto de concessão é parcial. Isso quer dizer que a Compesa continua como concessionária de produção de água, sendo responsável pelos investimentos em segurança hídrica, captação, transporte, tratamento de água, entrega de água tratada até os pontos de entrega que estão definidos no anexo 5, né, no caderno de encargos, e só a partir daí você vai ter a atuação da futura concessionária com a distribuição de água e esgotamento sanitário. Isso vale para 148 dos 160 municípios da microrregião da RMR Pajeú. A gente tem, além desses 148, 12 municípios que hoje não são operados pela Compesa, que são têm seus sistemas próprios municipais, e tem o distrito de Fernando de Noronha, em que, neste caso, a estruturação proposta é de uma concessão plena. A concessionária vai ficar responsável desde a captação até a distribuição e o esgotamento sanitário. Uma observação importante: no caso dos 12 municípios que têm seus sistemas próprios, a Lei Complementar 455 colocou a faculdade de que esses municípios possam aderir ou não aderir a um mecanismo de prestação regionalizada. O estado de Pernambuco, as microrregiões, a microrregião aqui da RMR Pajeú, já consultou, desde o mês de janeiro deste ano, os municípios para que exerçam a sua vontade e manifestem sua vontade de participar ou não participar do processo de concessão. Caso eles manifestem favoravelmente com a aprovação do projeto de lei municipal, nesse sentido, eles são integrados aqui ao projeto e vão ser licitados. Caso eles não se manifestem contrariamente, a concessão vai abranger só os 148 municípios, ou os municípios que aderir, junto com Fernando de Noronha. Pode voltar aqui com outro aspecto em relação à área da concessão, que é importante destacar. Vamos ver. Deixa eu ver se melhora, pessoal. Melhor agora o som? Está conseguindo me escutar? Não está muito bom, mas melhorou. Tá.
Eu ia pedir, Gustavo, para voltar para outra tela, que tem um outro aspecto importante aqui para esclarecer ainda em relação à área da concessão. Por favor, tela anterior. É só destacar que, no caso da região metropolitana do Recife, já existe uma PPP existente desde 2013 que cobre os esgotamento Marcelo, sanitário. acho bom você revisar o seu áudio, que está muito ruim. Por Deixa eu favor. trocar aqui de fone. Deixa eu trocar de fone. Vou pedir para Marcelo Santos ir seguindo e vou trocar de fone aqui. Agora está audível. Obrigado. Então, estamos escutando então agora, né? Agora, ok. Pronto. Então, na microrregião, existem 15 municípios, os 14 da região metropolitana, mais Goiânia, que tem uma PPP vigente de esgotamento sanitário. A PPP, ela continua vigente, ela tem prazo até 2048. Então, o contrato aqui proposto, ele não inclui o esgotamento sanitário dos 15 municípios que têm essa PPP vigente. Esse que é um ponto importante a destacar em relação à área da concessão. Só ao final do contrato da PPP, lá em 2048, é que será possível incorporar aqui esses municípios ao objeto dessa concessão que vai ser licitada. Pode passar, por favor? Aqui os dois blocos, né, e aqui na microrregião a gente está falando, evidentemente, do bloco da microrregião da RMR Pajeú. Pode passar. Em relação ao diagnóstico apresentado aí nos estudos, a gente já falou no nosso atendimento aqui hoje, no percentual de 87%, mas com um volume muito significativo de intermitência. O caderno 5, anexo 5, já diagnostica os municípios que têm uma situação mais grave de intermitência para que seja desenvolvido o plano de combate à intermitência que a gente mencionou anteriormente. E em relação ao esgotamento sanitário, muito embora a gente tenha uma cobertura média aí de 34% no estado como um todo, quando a gente olha aqui, faz um retrato. Vou trocar de tela. Isso melhor agora. Estão me ouvindo? Muito. Estão me ouvindo bem? Pronto. E esgotamento sanitário, embora a gente tenha uma cobertura de 34%, quando a gente olha 90 dos 146 municípios aqui da RMR Pajeú tem índices inferiores a 10%. Então, você tem um quadro aqui de elevada desigualdade em relação à cobertura do esgotamento sanitário, o que é mais um desafio aqui do projeto. Pode passar, por favor, Gustavo? Pronto. Para o diagnóstico em relação ao projeto e os investimentos a serem feitos, foi feita a avaliação completa de todos os sistemas existentes e tudo aquilo que precisa ser construído para alcance da universalização. Então, o plano regional disponibilizado, ele contempla um estudo de demanda para dimensionamento das infraestruturas, uma atualização do diagnóstico de infraestrutura em cada município, cada estrutura de cada município consta especificamente nos apêndices 3 a 5 do plano regional, a análise e avaliação da qualidade, né, da situação de cada sistema de infraestrutura existente e tudo aquilo que precisa ser investido para se alcançar o objetivo tão desejado da universalização. Pode passar, por favor? Indo às contribuições de consulta pública. A consulta pública foi aberta no dia 11 de dezembro e concluído o período de coleta de contribuições no dia 7 de fevereiro. Na microrregião da RMR Pajeú foram realizadas 3 audiências públicas, uma no Recife, dia 15 de janeiro, uma em Caruaru, no dia 16 de janeiro, e uma em Serra Talhada, no dia 31 de janeiro. Destacar que o projeto aqui de Pernambuco foi o que mais tempo ficou aberto para a coleta de contribuições em relação a todos os projetos de saneamento recentes, a mesma a PPP do programa de transposição do São Francisco,
então quase 60 dias aí de abertura para a coleta de contribuições. Foi o projeto que mais fez audiências públicas também, foram feitas 3 audiências públicas, mais do que o ordinário nesse tipo de projeto. Isso resultou numa coleta aí bastante significativa de contribuições, bastante expressiva, né? Então tivemos aí mais de 1.000 contribuições, mais do que um estado como São Paulo, por exemplo, coletou, e o dobro do que o Sergipe coletou, e muito mais do que Piauí, que coletou aproximadamente 200 contribuições, ou Pará, que coletou 400 contribuições, ou o projeto de transposição de São Francisco, que coletou mais de 100 contribuições. Então, foi uma participação aqui bastante expressiva, e essa participação colaborou para o aprimoramento do projeto, né? Das 1.012 contribuições, nós tivemos 26% de recepção, ou seja, de propostas acatadas ou parcialmente acatadas, 319 não acatadas e 433 que não eram bem sugestões, mas esclarecimentos, ou pedidos de esclarecimentos, ou manifestações em relação ao projeto de forma mais geral. Ou seja, daquelas contribuições que não eram esclarecimentos, você teve mais ou menos 50% aí de contribuições acatadas total, ou parcialmente. Esse relatório, com um conjunto aí das 1.012 contribuições, está disponível no link aí que foi encaminhado para o Conselho, que tem as 1.012 contribuições numeradas em ordem e com uma coluna ao lado com análise de cada contribuição. A gente pode aqui mais adiante, se vocês quiserem, até abrir para mostrar o arquivo, tá? Pode passar, por favor, aqui a tela. Após a consulta pública, a recepção dessas contribuições de consulta pública, destacar alguns pontos que apareceram e resultaram em aprimoramentos do projeto. Primeiro, revisão da área rural da concessão, né, uma solicitação demandada por municípios para que fosse aprimorado, fosse feito um desenho mais completo. Então, a Secretaria aqui de Saneamento fez um esforço grande de análise e incorporação de áreas rurais. Ela está hoje consolidada no anexo 4, então o projeto de concessão ele abrange toda a área urbana de todos os municípios, inclusive expansões, e um conjunto aí de centenas de áreas rurais que consta do anexo 4, que está discriminado, inclusive por localização, longitude e latitude, disponíveis nesse anexo 4, que procurou capturar para o projeto tanto aquelas comunidades hoje já atendidas pela Compesa, como aquelas que tinham maior adensamento e poderiam ser, assim, atendidas pelo projeto de concessão. Além disso, foram feitas revisões e aperfeiçoamentos nas minutas contratuais, do contrato, edital, destacar, por exemplo, o aperfeiçoamento dos indicadores de desempenho, em que foi calibrado para cima indicadores que têm maior efeito sobre a universalização, sobretudo indicador de cobertura, uma revisão dos indicadores dos municípios, do peso por município na nota final da concessionária para dar maior representatividade, a revisão das obras da Compesa, né? A Compesa tem feito algumas obras nos sistemas de abastecimento da água e distribuição dentro do Águas de Pernambuco, e de acordo com a evolução dessas obras, foi compatibilizado com os investimentos que vão ser feitos pela concessionária, e esse conjunto aqui de contribuições resultou na revisão de alguns do resultado final aqui do projeto, né? Então, o investimento final ficou parecido, em 16,1 bilhões aqui para a RMR-Pajeú. Em relação ao custo operacional, houve um acréscimo aqui de aproximadamente 2,5 bi, né? Então, a gente passa a ter 53,2 bilhões de custo operacional, e a receita, aproximadamente agora 125 bilhões, tudo isso ao longo dos 35 anos do projeto, evidentemente. Pode passar, por favor. Esse modelo econômico-financeiro também está numa parte específica que você consegue ver o modelo econômico-financeiro de forma detalhada. A Sandy vai detalhar um pouquinho mais na frente. Pode passar, por favor. Ok. Trazendo agora, pessoal, alguns aspectos centrais aqui da modelagem econômico-financeira, começando sobre os princípios, né, que a modelagem tentou endereçar a partir dos objetivos do projeto, que seriam buscar a universalização do abastecimento de água, com 99% de cobertura, de esgotamento sanitário, com 90% de cobertura, isso nas áreas para o estado dos 185 municípios, aqui no caso da microrregião da RMR-Pajeú,
dos 160 municípios, mais o Distrito Estadual de Fernando de Noronha. Então, esse é um princípio que a modelagem econômico-financeira tenta atender, né, busca atender. O outro princípio também, decorrente desse objetivo do projeto, é a redução das perdas nos blocos em todos os municípios para 25%, conforme direciona a lei, o incremento de controle de perdas, de combate a ligações regulares, de melhoria do tratamento, combater o desabastecimento e a intermitência. Esses são todos objetivos do projeto que a modelagem econômico-financeira, por sua vez, precisa dar encaminhamento. Ela precisa ser feita à luz desses objetivos. E um deles também, por fim, é a integração do projeto aos investimentos em segurança hídrica programadas pelo Estado e pela própria Compesa. A próxima lâmina. Aqui eu acho que a gente começa a entrar nos aspectos centrais do modelo, né? A modelagem econômico-financeira, ela utilizou como metodologia o modelo de fluxo de caixa descontado, um modelo já convencional, tradicional em projetos de concessão, tem sido a prática adotada para todos os setores, diversos setores, entre eles o saneamento. O prazo da concessão é um prazo relacionado ao necessário para a amortização dos investimentos, neste caso aqui, de 35 anos. Todas as receitas, investimentos, despesas operacionais, eles são projetados ao longo desse período e são descontados a uma taxa que é o custo médio ponderado de capital, que se iguala à TIR do projeto, nesse caso aqui é de 9,21, numa database, que é a database dos valores, que é de setembro de 2023. Essas premissas de engenharia, né, relacionadas a metas de atendimento, eficiência operacional, custos unitários, investimentos estimados, eles utilizam fontes de informações diversas, desde planilhas de fontes públicas, de preços públicos, até valores praticados atualmente pela Compesa e também valores não praticados pela Compesa, mas que são benchmarks dos setores, tabelas de outras companhias também como referência, estão devidamente lá discriminados nos documentos de engenharia. Mas o ponto central dessa tela é colocar qual é a metodologia da modelagem econômico-financeira, que é a metodologia do fluxo de caixa descontado e descontada essa taxa, que é a taxa do custo médio ponderado de capital. Aqui a gente começa a detalhar um pouco mais cada uma dessas grandes rubricas do modelo econômico-financeiro. A começar pela primeira, que seria das receitas, né? As receitas, elas estão divididas aqui entre receitas tarifárias e receitas tarifárias decorrentes dos serviços de água e esgoto, receitas tarifárias decorrentes dos serviços complementares e as receitas adicionais. Essas são as principais chaves de receita do projeto. Mas as receitas também elas precisam conversar com dois elementos que são importantes para o modelo, que é a inadimplência e a taxa de adesão. Então, começando aqui pela receita tarifária, a receita tarifária ela utilizou como referência a tarifa média de água e esgoto da Compesa, né, e os volumes faturados estimados ao longo dos 35 anos. Essas tarifas médias de água e esgoto foram calculadas para cada município, né, considerando a média das tarifas no período de 19 até 2023 do tarifário da Compesa, e a projeção ela foi feita a partir da estrutura tarifária atualmente vigente, que está lá descrita no anexo, que é o anexo da estrutura tarifária, inclusive essa estrutura tarifária que já foi recentemente homologada pela Agência Reguladora de Pernambuco para incorporar a tarifa social pernambucana. Então, essa é a fonte de projeção e de informação das receitas tarifárias. As receitas adicionais, elas também tiveram aí estimativa ano a ano, a partir também de dados registrados pela Compesa, de 2019 até 2023. A inadimplência também utilizou um pouco a referência que você tem da Compesa ao longo desse período, 19, nesse caso até 22, e se busca na inadimplência fazer um processo de convergência para um dado que é um dado de benchmark do setor, que é uma convergência de 5%, em 10 anos. Né? Hoje a inadimplência é um pouco maior, se busca que haja uma convergência ao longo desse período, é assim que o modelo econômico-financeiro é projetado. A adesão, ela também busca ter uma convergência para 100% de atendimento no ano 6 do projeto, também um pouco uma boa prática do que se é observado nos modelos de concessões de água e esgoto. Os percentuais adotados, né, foram os mesmos para água para esgoto, eles atendem a norma de referência 08 da ANA, e se busca, obviamente, que a gente tenha aí um atendimento pleno, mas, obviamente, isso tem uma curva de convergência à medida que você vai avançando com as novas ligações
você avançando com as novas ligações e efetuando a plena carga de atendimento a todos os novos usuários. Então, esse é um pouco aqui um raio-x da metodologia de projeção das receitas. Na lâmina seguinte, a gente vai ver um outro aspecto importante ainda relacionado às receitas, que é um pouco essa curva que ele mostra aqui, né? Receitas, elas vão subindo à medida que você vai efetuando novas ligações, você vai aumentando a área de cobertura, à medida que você vai fazendo atualizações cadastrais, à medida que você vai reduzindo perdas, né, principalmente perdas comerciais, à medida que você vai buscando ter um combate mais efetivo de inadimplência. Então, o modelo econômico financeiro absorve essas premissas, né, absorve esses comportamentos que são esperados, e chega um momento de estabilidade, depois disso ele praticamente fica linear, né, flat, ao longo de todo o período da concessão. Mais uma vez aqui, reforçando, né, o modelo ele já adotou a premissa da tarifa social pernambucana, então os valores da tarifa social pernambucana com os descontos existentes na estrutura tarifária recém-homologada pela ARC já estão incorporados aqui. Então a tarifa social pernambucana vai atender todos os usuários inscritos no CAD único, com renda de até meio salário mínimo, todos os beneficiários do BPC com renda de até meio salário mínimo, né, e moradores de habitações aí do faixa 1 do Minha Casa Minha Vida. Então, esse desconto da tarifa social pernambucana já está previsto no modelo econômico financeiro aqui da concessão. Assim como também já está previsto na estrutura tarifária a permanência daquilo que a Compesa passou a denominar de tarifa de vulneráveis, né, que era a tarifa que atendia anteriormente a um conjunto de usuários na antiga tarifa social, antes da implementação da tarifa social pernambucana. Então, este conjunto dessas premissas de estrutura tarifária já estão hoje devidamente previstos aqui no modelo. Em relação aos investimentos, que no jargão aqui dos modelos econômico-financeiros, dos processos de estrutura... Marcelo, o subsídio cruzado, tu pode detalhar um pouquinho mais, que era o último item do slide anterior, não era? Posso sim, professor Jaime. O rebalanceamento aqui, o subsídio cruzado, ele já foi adotado para implementar a tarifa social pernambucana. É bom o senhor trazer, não dei destaque aqui, porque ele já foi a premissa na adoção da tarifa social. A tarifa social, ela teve um reajuste tarifário, com um reajuste tarifário até menor do que poderia ter sido, exatamente por esse rebalanceamento da tarifa dentro das próprias categorias. Então, esta mesma premissa de rebalanceamento que foi adotada na estrutura tarifária atualmente vigente da Compesa, homologada pela ARC, está representada aqui. Então, o anexo contratual da estrutura tarifária é exatamente o anexo tarifário hoje que a Compesa homologou na ARC. Então, ao adotar a tarifa social, a Compesa já calculou quanto ela precisaria fazer de subsídio cruzado para poder beneficiar as pessoas que mais precisavam. Tá, a grosso modo, Marcelo, tu sabe dizer assim, para o pessoal de Recife, né? Então a gente paga um pouco mais, porque alguns municípios pequenos pagam um pouco menos. A grosso modo, tu tem ideia que valores, que percentuais são esses? Excelente ponto. Na verdade, a tarifa aqui ela é única. Todos os usuários de todos os municípios vão pagar a mesma tarifa, exceto previsões específicas de esgotamento sanitário que alguns municípios já possuíam em contratos vigentes com a Compesa. Mas o subsídio cruzado foi feito aqui, entendi, professor Jaime, o ponto que o senhor trouxe, o subsídio cruzado aqui foi feito dentro das próprias categorias, mas não do ponto de vista de que o cidadão do município A vai pagar mais referente ao cidadão do município B. Sim. Na verdade, né, a categoria de consumo, que obviamente a distinção de ser tarifa social pernambucana ou não, é que faz com que a tarifa seja distinta, tá certo? Ok, entendi. Ótimo, obrigado. De alguma maneira, o subsídio cruzado existe na medida da regionalização, ou seja, na verdade, as arrecadações, o potencial de consumo e de prestação de serviço em algum município, sendo maior do que em outro, eventualmente neste outro, que era menor, se ele atuasse plenamente isolado, né, isolado de uma determinada micro-região, podia ser que ele não tivesse condições de viabilidade econômica para fazer aqueles investimentos. O fato de ele estar dentro da micro-região, aí sim, faz com que haja uma solidariedade no volume de recursos para ter viabilidade do projeto.
Do ponto de vista dos investimentos, que no jargão aqui dos projetos de infraestrutura, a gente acaba denominando aqui de CAPEX, né, que seria o Capital Expenditures, né, as despesas de capital, são os investimentos. Essa denominação aqui é do jargão dos projetos de infraestrutura, peço desculpas. Mas os investimentos, eles estão, obviamente, aqui concentrados, isso é um desafio do projeto, nos primeiros 8 anos, que é o período da universalização. Após a universalização, obviamente, ainda resistem, né, e existe a necessidade de ter investimentos, esses investimentos até decorrente do processo de crescimento vegetativo dos nossos municípios, né, e também para a própria renovação da estrutura de parques de hidrômetros. Então, quando a gente olha aqui o gráfico, além das barras iniciais muito altas, existem ainda barras menores que ficam ao longo de todo o projeto, decorrente desse crescimento vegetativo dos municípios, que precisam fazer com que haja cobertura frequente para atender o indicador. Um ponto sempre importante da gente destacar aqui é que o volume de investimentos estimados é sempre natureza referencial. O ponto central é que o concessionário ele vai ter que atender indicadores. E, ao entender esses indicadores, ele pode ser demandado a investir mais, se assim for necessário, né, para que ele atenda aos objetivos de cobertura e de atendimento que estão descritos no contrato. Do ponto de vista de investimentos estimados, né, de maneira referencial, a gente está falando que na nossa microrregião aqui em tela, que é a microrregião da RMR-Pajeú, se estima em cerca de quase 7 bilhões de reais de investimentos em água, 6,99, e praticamente aqui 9 bilhões de investimentos em esgoto, fazendo um montante da ordem de 16 bilhões e 100 milhões de reais para atingir a universalização. Então, esses são os desafios do ponto de vista de mobilização de investimentos que o concessionário privado precisará fazer para atender os marcos que estão previstos em lei e estão previstos como indicadores no contrato. Para fazer isso, obviamente, ele vai precisar ampliar a cobertura, ele vai precisar, né, combater, ao lado da companhia de produção de água, desabastecimento, vai precisar ampliar a capacidade de reservação, reduzir perdas, né, com indicadores muito fortes aqui para que haja isso, combater ligações irregulares. Então, tudo isso é o que vai permitir dar sustentabilidade econômico-financeira ao projeto e à performance dos investimentos. Marcelo Bruto comentou logo no início, é um ponto sempre relevante, mencionar que há também aqui, neste caso, sob responsabilidade da concessionária, que ela faça investimentos no sistema de produção. Esse investimento no sistema de produção, no caso da RMR-Pajeú, está endereçado no caderno de encargos do contrato, através da obra da implantação do Sistema Produtor Integrado da Mata Norte, a partir da barragem Carpina, que a gente vai abrir aqui no anexo quando terminarmos a apresentação, o senhor Jaime já demandou, para a gente destrinchar esse investimento. É um investimento estimado da ordem de 320 milhões de reais, e neste caso, esse investimento ele não está lá na composição do OPEX de 16,100, porque, na verdade, ali é um investimento na parte da baixa, da parte da cobertura, da coleta do tratamento, da cobertura da distribuição de água, da coleta do tratamento de esgoto. Como esse investimento aqui é de produção, é uma responsabilidade da concessionária, onde a concessionária, na verdade, mobiliza esse recurso numa conta a priori, e esse recurso retorna para ela à medida que ela vai performando o investimento, vai performando a entrega da obra. Então, isso está descrito no contrato, está previsto na modelagem econômico-financeira, e esse é um investimento que vai ocorrer no sistema de produção, mas vai ser operado futuramente pela Compesa, já que é uma unidade de produção de água. Então, aqui a gente tem, na verdade, um recurso reservado na concessão para aporte na obra a ser executado pela própria concessionária, né? Do ponto de vista das despesas operacionais, mais uma vez também pedindo desculpas pelo jargão aqui dos projetos de infraestrutura, né? A gente chama de OPEX, de Operational Expenditure, né? Despesas operacionais do projeto. As principais rubricas das despesas operacionais, que também crescem e chegam num ponto de estabilidade, são as rubricas de pessoal, de energia elétrica, de produtos químicos, de manutenção do sistema, e, obviamente, na modelagem econômico-financeira, um incentivo para que haja otimizações de despesas operacionais, como, por exemplo, né, eventual migração para o mercado livre de energia, onde você tem, a depender do momento, a depender das condições do contrato, reduções de preço em relação ao mercado regular. Então, são alguns dos aspectos que o modelo econômico-financeiro tentou trazer como diretriz para a eficiência. Agora, partindo para alguns aspectos da modelagem jurídica e institucional. Eu gosto dessa imagem, porque acho que ela é muito didática e ela consegue aqui, talvez,
simplificar um pouco tudo que a gente vai ver nas próximas lâminas, ela é muito importante. O primeiro contrato existente aqui é um contrato entre a microrregião da RMR Pajeú e o Estado de Pernambuco. E esse contrato, obviamente, ele só é firmado, só será firmado mediante a aprovação do colegiado microrregional. Mas é este contrato que delega, né, um conjunto de atribuições e também de responsabilidades ao Estado de Pernambuco, para que o Estado de Pernambuco, por sua vez, possa firmar os contratos que estão aqui nas setas laranja e verde. Né? E que contratos são esses? O primeiro contrato deles é um contrato de natureza de uma contratação direta com a própria Companhia Pernambucana de Abastecimento de Água, né, de saneamento, a Compesa, que é um contrato de produção de água. O segundo contrato, que esse contrato está na seta laranja, é um contrato firmado mediante processo de licitação, que é o contrato de concessão, propriamente dito, e, por sua vez, esta futura concessionária privada precisará ter um contrato de interdependência, que já é anexo, inclusive, da própria licitação, com a empresa pernambucana, com a Compesa, com a estatal, de produção de água. É o contrato que rege, que disciplina a relação entre a concessionária privada e a Compesa como concessionária pública de produção de água. Então, este é um arranjo muito importante do ponto de vista do seu desenho institucional, dos modelos de chamada concessão parcial dos serviços de água e de esgoto. E para regular, né, para fiscalizar todo esse arranjo de contratos aqui, a microrregião, inclusive, ela já estabeleceu que seria a agência reguladora de Pernambuco a realizar a regulação desses contratos. Então, este é o arranjo, esta é a figura, e a gente vai poder ver nas lâminas seguintes aqui um pouco mais sobre cada um desses instrumentos. Começando pelo contrato de gerenciamento, esse primeiro contrato que a gente viu antes das setas laranja e setas verdes ali, esse é um contrato muito importante. Ele é o contrato, como eu falei, que garante a segurança jurídica da atuação do Estado no âmbito do projeto. Ele disciplina essa responsabilidade, inclusive de pagamento da indenização por ativos não amortizados da Compesa, a gente vai ver aqui um pouco mais adiante, a responsabilidade disciplinada em lei. Ele também é um instrumento que autoriza o Estado a exercer as atividades de gerenciamento e organização dos serviços de água e esgoto no âmbito do projeto, como um representante da microrregião. Ele autoriza o Estado a delegar, por meio do contrato de concessão, né, a fazer a licitação dos serviços de água e de esgotamento sanitário. Ele também formaliza uma cooperação técnica para exercício da função de planejamento, né, dos serviços e para as devidas atualizações do Plano Regional de Água e de Esgoto. Ele estabelece um conjunto de obrigações do Estado, como, por exemplo, acompanhar o cumprimento de metas, promover o rateio de valores de outorga. Ele estabelece também um conjunto de direitos e obrigações da própria microrregião, como o cumprimento dos planos regionais. E ele também estabelece diretrizes para rateios de ônus e de bens reversíveis da concessão. Então, é um instrumento muito importante, né? Acho que vale a leitura atenta também do senhor. Está no material todo que já foi encaminhado ao Conselho Participativo. Tá? Então, esse é o primeiro elemento naquela imagem que a gente viu da relação da microrregião com o Estado de Pernambuco. Na tela seguinte, a gente vai ver mais alguns dos elementos relacionados ao contrato de gerenciamento. Então, o principal objetivo dele é também perseguir a universalização, e ao perseguir essa universalização, obviamente, ele está dando um conjunto de responsabilidades e atribuições para o Estado, entre eles aqui, né, a devida execução do Programa Água de Pernambuco, a buscar fazer a concessão da rede de distribuição e a buscar fazer a partilha de recursos advindos, seja da outorga mínima, seja da eventual ágio. O que o Estado, inclusive, já manifestou, apresentou nos documentos, né, e fez essa reflexão, está presente no contrato de gerenciamento, é que os valores de outorga, eles sejam divididos, eles sejam partilhados, né, entre recursos para uma conta de universalização para segurança hídrica e saneamento, dado o conjunto de obrigações que serão necessárias serem atendidas, né, no sistema de produção, de segurança hídrica e de saneamento rural, conforme tela logo no início da apresentação, apresentada pelo Marcelo Bruto, que os recursos também de outorga, eles sejam direcionados para ter uma indenização dos valores dos ativos não amortizados da Compesa, né, esses ativos que foram construídos pela Compesa, precisam ser indenizados à luz da legislação vigente e das normas de referência da ANA, e até porque foram construídos a partir de ou mobilização de recursos próprios da Compesa ou de captura de recursos de financiamento para a sua construção, né? E que também
tenha, obviamente, destinação aos municípios, né, colocando isso aí preferencialmente, né, que haja investimentos na área de saneamento, né, que tenha uma natureza vinculante em relação à realização de investimentos, não despesas de investimento, não despesas de custeio, e que preferencialmente se persiga aí investimentos na área de saneamento, seja saneamento rural, resíduos sólidos ou drenagem, porque são funções ainda que, obviamente, vão precisar do esforço conjunto de todos. Do ponto de vista da Compesa, né, como a gente mencionava aqui, né, a norma de referência da Agência Nacional de Águas e Saneamento 03, ela trouxe diretrizes para que haja a indenização por ativos não amortizados das companhias e dos operadores, do tocante à dimensão dos valores dessa amortização, há, obviamente, aqui uma distinção de valores entre aquilo que é reconhecido hoje pela ARP, antes do disciplinamento da aderência à norma de referência da ANA. A ARP já tem uma estimativa da ordem de 2 bilhões de reais. No balanço da companhia, esses ativos, na verdade, têm um valor de 7,4 bilhões. Então, obviamente, aqui é preciso fazer uma apuração, né, que chegue num valor definitivo, né, a partir desta regulamentação aqui da ARP, inclusive no tocante ao nível de aceitação e de aderência que a companhia, que a agência reguladora terá frente à norma de referência da ANA 03. Quando se olha hoje para a companhia, né, a companhia tem aí, né, dívidas estimadas de cerca de 3,34 bilhões, né, sendo 2 bilhões de financiamento. Já está previsto aqui no contrato uma indenização parcial, né, está refletido na modelagem econômico-financeira, inclusive, da ordem de 572 milhões de reais. E o contrato de gerenciamento ele define, né, que essa parcela é uma parcela de adiantamento na indenização parcial e o restante fica o Estado responsável de quitar todo o valor remanescente, seja esse valor aqui superior a essa parcela de indenização parcial já prevista no contrato. Então, o Estado está acabando assumindo essa responsabilidade, mas a gente vai ver que diante até dos valores preliminares, a indenização parcial não é suficiente para cobrir, né? Então, em razão disso, o Estado também está propondo, né, que um valor do ágio da outorga, não o valor da outorga mínima, mas um valor do ágio da outorga, possa servir também como elemento de indenização a esses ativos da Compesa, à luz do que está estabelecido de obrigação legal. Em relação à repartição dos valores da outorga, se propõe aqui no contrato de gerenciamento que haja 60% do valor da outorga mínima. A outorga mínima é hoje, né, prevista no modelo econômico-financeiro para a microrregião da RMR-PAGU é da ordem de 2 bilhões de reais, que haja 60% da destinação desse valor para a conta de universalização. A conta de universalização é exatamente uma conta para investimentos exclusivos em segurança hídrica e saneamento, e esta conta, né, sendo gerida pelo Estado, mas, obviamente, com prestação de contas da microrregião, periódicos, ou no formato que a microrregião demandar, mas dedicados exclusivamente para atender aquela parcela de volumes de investimentos em ações de produção de água, de saneamento rural, de esgotamento sanitário de uma maneira dedicada, né, às populações não contempladas aqui no projeto de concessão, para garantir a universalização. O ágio, né, que seria todo e qualquer valor que ultrapassar a outorga mínima e que seja decorrente de um processo competitivo, né, que busque, através da competição, ter valores adicionais de outorga, esse valor adicional, essa diferença, esse ágio, proposta aqui é que haja uma partilha para a Compesa, para poder contemplar aqueles valores de indenização dos ativos não amortizados da Compesa, um percentual de 50%, 25% para os municípios, 25% para a conta de universalização. E, no tocante à parcela dos municípios, tanto da outorga mínima quanto do ágio, propõe-se aqui que o rateio dos municípios ele se dê da seguinte forma, que um montante seja distribuído igualmente, até 50% do valor global a ser distribuído por municípios, então que haja uma cota fixa, e que 50% seja distribuído de acordo com o peso, né, de votos dos municípios aqui na microrregião. Então, esses são os critérios que estão previstos aí no contrato de gerenciamento que está encaminhado, né, ao Conselho aqui também e aos próprios municípios. Avançando aqui no modelo jurídico institucional, aqui é o detalhamento, né, daquele gráfico que a gente mencionou logo no início. Então, em relação
ao contrato de gerenciamento, né? O objeto central dele são esses que estão descritos aqui em tela, né? A delegação de poder do Estado de Pernambuco, a confirmação da atuação da uma agência reguladora, a aprovação de documentos referentes ao projeto, enfim, são alguns dos elementos que estão disciplinados no contrato de gerenciamento. O contrato de concessão é a delegação da prestação de serviço aos concessionários privados para o devido bloco, que é DRMR e PAGEU. O contrato de produção é a delegação da prestação de serviço de produção de água, né, em todos os municípios para a Compesa. O contrato de interdependência é o contrato que tem os volumes, as condições de pagamento pela prestação de serviço de produção de água entre a concessionária privada e a Compesa. Também tem direcionado nele, né, destinado nele lá os locais de entrega de água tratada, que são os pontos de entrega. Ele também disciplina, né, as regras de instalação de macromedidores para poder aferir o volume de água entregue pela Compesa. Ele também disciplina, né, a verificação de eventuais intermitências, descumprimento de padrões de potabilidade de água. Então, é um documento importante, porque ele, na verdade, estabelece esse conjunto de regras entre a concessionária da parte alta e a concessionária da parte baixa da prestação do serviço. E o termo rescisão de vínculos, porque os municípios possuem hoje, né, onde há a atuação da Compesa, excetuando aqui os 12 municípios que têm sistemas autônomos, né, todos os outros municípios da microrregião possuem contratos vigentes com a Compesa, e, obviamente, esses contratos vão precisar ser rescindidos, uma parte deles, inclusive, de maneira parcial, né, porque onde há a parceria público-privada para o esgotamento sanitário aqui na cidade de Saneado, nos 15 municípios, não há que se falar numa rescisão integral do termo de rescisão, porque a parte de esgotamento sanitário ainda fica sob responsabilidade da Compesa, uma vez que é ela, a Compesa, o poder concedente da PPP atualmente vigente. Bom, avançando para o contrato de concessão, os aspectos gerais, né, o prazo, como a gente já viu lá no próprio modelo econômico financeiro, é um prazo de 35 anos, e este prazo ele é admitido a haver uma extensão em duas hipóteses centrais, na verdade. Uma é por mecanismo de recomposição do equilíbrio econômico-financeiro, né, ou, no caso de extinção da concessão, até que haja a assunção dos serviços do poder pelo poder concedente ou por um novo operador. Então, são condições muito restritas do ponto de vista de qualquer possibilidade de extensão contratual. O prazo se inicia após o encerramento da fase de transição do sistema, né, ou seja, uma fase que tem uma previsão de acontecer em até 180 dias de operação, após a assinatura do contrato. A alteração de controle direto ou indireto de transferência de concessão, ela só é possível acontecer mediante a aprovação e anuência prévia do poder concedente, e os regramentos relacionados a capital social mínimo da concessionária seguem aí as melhores regras, né, dos contratos de concessão. Você tem uma curva de integralização, você tem um pouco um benchmark do percentual referente a uma integralização na partida e ao longo da mobilização do contrato, e todas as condições relacionadas à eventual redução de capital social só se dão mediante prévia anuência da agência reguladora, né, e, obviamente, de atendimento dos indicadores de desempenho. O contrato ele prevê um conjunto de indicadores de desempenho, no total aqui são 16 indicadores, indicadores que servem para oferir o padrão de desempenho da concessionária no tocante à qualidade de água, a aderência às normas vigentes, aos padrões de certificação aí dos órgãos competentes. Os indicadores eles estão aqui basicamente refletindo, né, em sua grande parcela, na verdade, a própria norma de referência da ANA, que trouxe um conjunto de diretrizes para os indicadores de desempenho do contrato de concessão. Os municípios, por sua vez, também têm, assim como o próprio Estado, né, uma ferramenta clara por meio dos indicadores para acompanhar a evolução da universalização. Haja vista que o indicador de cobertura, por exemplo, é um indicador que tem um peso relevante na apuração do indicador de desempenho da concessionária, né? E o desempenho dos indicadores ele é medido de forma a ter um impacto, inclusive, direto na tarifa efetiva da concessionária, ou seja, o não atendimento aos indicadores de desempenho pode se refletir, né, diretamente na tarifa efetiva que a concessionária vai prestar, de maneira a buscar alinhar um incentivo aqui entre uma performance que busque, né, atender aquilo que é os indicadores de desempenho do contrato e a tarifa cobrada do usuário. A remuneração da concessionária é através do mecanismo de tarifas efetivas, de receitas de serviços complementares e de receitas adicionais, sobre as quais, inclusive, ela partilha uma parte com o poder concedente. E o mecanismo da tarifa efetiva ela tem duas chaves.
Uma primeira chave, que é a incidência dos indicadores de desempenho, que podem, por sua vez, né, alcançar até 10% da tarifa base, ou seja, ela pode reduzir a tarifa base da concessionária em até 10%. E uma outra chave, que é o índice de tarifa social. E este é um ponto relevante do projeto, o fato do projeto ter incorporado antecipadamente, né, um percentual mais realista de tarifa social a partir desta implementação antecipada do que a Compesa fez, da tarifa social pernambucana. Então, aqui na RMR Pajeú, a gente está falando que o ITS, né, esse índice de tarifa social, ele já parte de padrões de referência, que é de 18,9% a 23,1% do percentual da base de usuários, né? Ou seja, esta flutuação dentro desse percentual é o que já está assumido como premissa de aderência à tarifa social do projeto. Só se os valores estiverem acima disso, é que é eventual aí, professor Jaime, você precisaria fazer um novo mecanismo de subsídio cruzado dentro da categoria tarifária, né? Porque a tarifa precisaria subir mais, porque se trouxe ainda mais usuários de tarifa social, tá certo? Mas esse é um ponto super relevante de ter sido feito antecipadamente, à luz, inclusive, das lições aprendidas em outras concessões, que partiram de estimativas, de premissas, né? Porque não tinham antecipado ao processo de implementação da tarifa social, e ao entrar agora com a tarifa social, estão vendo que vão precisar fazer um impacto muito grande na tarifa dos usuários para poder atender. Bom, como eu mencionei, né, o cálculo da tarifa efetiva, ele é aplicado a partir do 3º ano, isso para até que haja uma maturidade nos indicadores de desempenho do contrato, então esse é um mecanismo importante, e o reajuste da tarifa base pode se dar a cada período de 12 meses, mediante uma aplicação de uma cesta de índices, que representam aí, basicamente, na verdade, 3 elementos. O IPCA, o INCC, dado o volume de investimentos que tem para acontecer durante o período de universalização, e o preço da água fornecido pela Compesa. Então, na verdade, é uma cesta muito resumida de índices aqui, que se aplica para reajuste da tarifa base. Tá? E tanto o reajuste da tarifa base quanto da tarifa efetiva, obviamente, ele vai se dar na mesma ocasião, né, na mesma data base. O contrato é um ponto importante, ele tem aqui um agente central da sua fiscalização e da sua regulação, que é a Agência Reguladora Pernambucana, né, firmada já por decisão da própria microrregião, como ente de regulação, mas ele tem 2 outros personagens aqui importantes, à luz, inclusive, de boas práticas dos contratos de concessão de setores diversos e também do setor de saneamento. E que agentes são esses? Um é o verificador independente, que ele é contratado pela agência reguladora, né, até o fim da fase de transição do sistema, para que haja um apoio na aferição dos indicadores de desempenho, para fim dos cálculos lá do índice de desempenho geral da concessionária. Então, esse é um personagem-chave aqui para apoiar a agência reguladora, uma boa prática que a gente já vê presente, mais uma vez, nos contratos de concessão de diversos setores. E um segundo agente, também previsto aqui no contrato, é o certificador independente. Este, neste caso, contratado e pago pela concessionária, mas a partir de uma escolha efetuada pela agência reguladora, mediante uma apresentação de uma lista tríplice pela concessionária. E a principal função do certificador independente é apoiar as partes, aí sim, num conjunto de recepção de obras, de projetos, né, sendo executados pela Compesa, pelo Estado, pelos municípios, para apoiar as partes até na identificação de eventuais intermitências, dos sistemas, de inadequações de parâmetros de potabilidade de água. Então, são 2 elementos aqui importantes que fazem parte desse conjunto de atores que buscam oferir condições ou parâmetros do contrato dentro dos aspectos de fiscalização e regulação do contrato. Na próxima tela, a gente vai ver agora aqui, ainda falando de contrato, exemplos da matriz de risco, né? Quero convidar mais uma vez os conselheiros, conselheiras, para que observem, né, o contrato ele é até muito exaustivo do ponto de vista de tentar antecipar um conjunto de eventos, tentar estabelecer uma matriz de risco muito rica, né, de uma alocação adequada a quem melhor pode gerenciar determinado risco. Aqui são alguns exemplos do que está previsto na matriz de risco. Riscos alocados à concessionária, variação de demanda, variação ou erro na estimativa de investimentos, de custos, investimentos, pagamentos, custos e despesas decorrentes da desapropriação, recuperação de passivos ambientais ou irregularidades ambientais causadas após a transferência do sistema, variação de área de cobertura, inclusive, entre os dados referenciais e o real, de até 15%. Isso tudo são riscos da concessionária.
E alguns exemplos de riscos aqui do poder concedente é eventual alteração, obviamente, da área de concessão, né, para mais ou para menos, atraso na emissão da DUP, né, da Declaração de Utilidade Pública, perda de receita, custos, atraso ou inexecução decorrente da demora ou da omissão da Compesa, e aí, nesse caso, é um risco do poder concedente perante a concessionária, mas, por sua vez, é um direito do poder concedente perante a Compesa, no contrato de produção. Riscos relacionados ao descumprimento, né, da Compesa pelos padrões de qualidade de água, mais uma vez também é um risco assumido pelo poder concedente perante a concessionária, mas uma busca de um direito do poder concedente perante a Compesa no contrato de produção. Variações extraordinárias, né, e imprevisíveis de custos de insumo, operação e manutenção, não as variações ordinárias, e atos ou fatos ocorridos antes da emissão do termo de transferência do sistema. Então, essa é um pouco a matriz de risco adotada após reflexões aí dos melhores endereçamentos dos contratos de concessão no setor. Olhando um pouco agora os aspectos jurídicos da licitação, a gente está mencionando aqui que a licitação ela deve ser realizada no âmbito da B3, né? A B3 é hoje a principal, o principal centro, né, de apoio e operacional, né, a comissão de contratação, né, de realização dos leilões dos grandes projetos de infraestrutura no Brasil, dos diversos setores, no saneamento não é diferente. E o critério de julgamento, conforme Marcelo Bruto mencionou inicialmente, é um critério híbrido, composto inicialmente por um desconto na tarifa de referência, um desconto de até 5%, que os licitantes, né, os interessados, os competidores devem oferecer, para que, atingindo o máximo de 5%, passe para o segundo critério, que é o critério de disputa, baseado na oferta de uma maior outorga, ou seja, num valor que ultrapasse aquela outorga mínima definida no edital que a gente viu em telas anteriores. Dentro da oferta da outorga mínima, esse lance ele pode ter espaço para uma disputa em viva voz, por isso que a gente diz que o modo de disputa ele é fechado e aberto, porque há entrega de envelopes fechados, e após a abertura dos envelopes, né, caso todos deem um desconto máximo da tarifa de 5%, caso os valores de outorga ofertados pelos licitantes estejam dentro de um range de diferença do que está estabelecido no edital, pode-se abrir uma nova rodada de disputa, aí sim, uma rodada de disputa a partir de lances viva voz, aí se torna uma disputa aberta, né, por quem oferecer o maior valor. É um desenho relativamente comum dos projetos de infraestrutura e projetos de saneamento. A inovação aqui, nesse caso, é que o Estado de Pernambuco está buscando trazer aqui como critério de julgamento também o desconto na tarifa como primeiro elemento. Um licitante pode concorrer e adjudicar mais de um bloco, né? A gente está falando de uma seção única, mas que tem 2 blocos, que é o bloco da RMR Pajeú e o bloco do Sertão, e é possível, né, facultado aí a qualquer interessado participar e adjudicar, eventualmente, mais de um bloco, né? Pois bem, acho que, presidente, aí devolvo a palavra, os aspectos centrais que a gente queria mencionar, e antes da gente, eu vou falar assim, abrir aqui, podia, Gustavo, abrir o caderno de cálculo para a gente poder mostrar a obra do sistema de produção lá de Carpina. Já estou até com ele aberto aqui, Santos, mas só antes de abrir aqui o sistema de Carpina, para que a gente possa ver do professor Jaime, só explicar um pouquinho aqui os próximos passos, né? Além da reunião de hoje do Conselho, já está agendado pelo secretário-geral da microrregião reunião com o Comitê Técnico na próxima semana, no dia 20, e após a apresentação a essas instâncias da microrregião, o processo vai poder ser submetido à Assembleia que congrega aí os municípios e o Estado de Pernambuco para deliberação relacionada ao projeto, que envolve basicamente esses 4 pontos aqui enumerados na tela: aprovação do relatório de consulta pública, cuja minuta está no link disponibilizado, do plano regional, do termo de rescisão parcial e do contrato de gerenciamento, e delega ao Estado os poderes para prosseguir com as demais etapas e a celebração dos instrumentos subsequentes para licitação. Destacar aqui em relação aos 12 SAAs, o que o Estado aqui sugere aqui a Assembleia Microrregional é que se aguarde até o último momento, né, da abertura da licitação, ainda a manifestação dos municípios que se interessem a integrar a concessão regionalizada, para que a gente possa, tanto quanto possível, integrar a maior parte dos municípios que assim o desejem. Professor Frederico, e abrir agora o caderno
5 para mostrar o sistema da doutora de Carpina. O professor Frederico levantou a mão aqui. Eu queria só lembrar o seguinte, nós começamos a nossa reunião às 14, temos praticamente 20 para as 16, e então eu não sei se outras pessoas gostariam de fazer alguma intervenção, então eu pediria a você que fosse bastante efetivo para dar tempo de outras pessoas poderem fazer alguma intervenção, inclusive, se for o meu caso, eu tenho 15 perguntas para fazer. Esse é no meu caso. Então, por gentileza. Tranquilo, professor. Só para já responder rapidamente ao professor Jaime, que perguntou como é que está configurado o sistema doutor de Carpina. Deixa eu mostrar aqui. Dentro do drive que foi disponibilizado a vocês, está... Pronto, tela inteira. Pronto. Dentro do drive disponibilizado a vocês tem o anexo 5, que é o anexo do caderno de encargos, e aí tem, dentro do caderno de encargos, vou indicar aqui a página exata, tem aqui, ó, pronto, para o bloco 2, as obras de produção de responsabilidade da concessionária. Então, você consegue aqui na página 53, para ser mais exato, ver os detalhes da implantação do sistema produtor integrado da Mata Norte a partir da barragem de Carpina. Então, ele é um sistema, está aqui a localização geográfica dele, ele vai beneficiar os municípios de Carpina, Glória, Lagoa de Itaenga, Lagoa do Carro, Nazaré da Mata, Tracuinhã, Limoeiro e Feira Nova. Ele é um projeto de 36 meses de execução. Basicamente, ele considera a barragem de Carpina como fonte aqui de captação de água bruta, né, através de flutuante. Ele vai prever aqui a instalação de 2 tramos, um norte e um sul, cada qual atendendo aqui um conjunto de municípios. E aí ele vai ter aqui o detalhamento, professor, mais embaixo das estruturas que estão previstas, estações elevatórias, estações de água bruta, adutora de água bruta, estação elevatória também de água tratada. Tem uma tabelinha aqui no final, que tem um resumo das informações das adutoras, e para cada adutora, para cada ramal, qual é a vazão aqui que deverá ser entregue na obra a ser executada pelo futuro concessionário. Então, convidar aqui vocês a olharem na página 53, como eu falei, do caderno de encargos. E em relação à segunda pergunta, o professor Arthur vai falar, porque tem a ver com as barragens da Mata Norte, que é o que se refere às enchentes lá que afetam lá a rodovia, né, da BR-50. Então, professor Arthur, passando a palavra para ti. Pedindo essa aqui acho que eu estou ligado aqui mais no local, deixa eu só diminuir aqui para barrar aqui a microfonia, mas veja, em relação àquela inundação da PE, na verdade, aquela ponte do Cumbi também, né, que normalmente quando chove muito aqui na bacia lá do Capibaribe, então ela acaba ficando algumas semanas interditadas, né? Então, na Secretaria, nós resolvemos parcialmente nessa gestão com a operação da barragem, né? Então, a gente já, digamos assim, no qual é uma vazão que a gente consegue liberar um pouco da comporta, né? Sempre para que não prejudique o abastecimento e para que a ponte não seja prejudicada por seu tráfego. Isso é um ponto. Mas, para essa questão de operação, a Secretaria de Mobilidade e Infraestrutura e o DR possuem um projeto para aumentar o grade ali daquela ponte da PE, de modo que, na máxima cheia possível, no máximo, não for fazer o máximo ali da barragem de Carpina, você não tem o tráfego comprometido. Então, tem essas duas questões que são conjuntas, tanto a operação da barragem de Carpina, que fica sob responsabilidade da Secretaria, né, assim, a Copesa, a gente efetua lá no todo o período chuvoso, e agora a gente tem conseguido determinar a vazão de saída na comporta, de modo que não se prejudique o abastecimento. Já atinge um motivo, eu diria assim, né? Não se prejudique o abastecimento previsto e também não interdiga a ponte. E o segundo ponto é esse projeto que a CEMOB e o DR já possuem, de modo a aumentar o grade tanto da PE quanto da ponte, professor. Não sei se... O seu microfone está fechado. Professor Jaime, o seu microfone está fechado. Ok, desculpe. Tá bem, né? Então, assim, em termos de horizonte temporal, né,
como é que está essa elevação do grade da PE50? É para os próximos 2 anos, para mais tempo? Você tem ideia como é que vai ser? O DR, a CEMOB, não é, eles estavam próximo de projeto executivo. Essa é a informação que eu tenho. Agora, Sim. o nosso know-how, as nossas lições aprendidas do ponto de vista de operação da barragem, nesse período, eu diria agora, 2013, desculpa, 2013 eu vou pela para trás, né? Nesse período 2023, 2024, nós aprendemos muito com a operação da barragem de Carpina. Então, assim, se você pegar a quantidade de dias que a conta do clube ali foi interditada, ela é um período assim, menor da série histórica. Que a gente conseguimos aprender um pouco. Não é só qual seria a antecipação, na verdade, do ponto de vista de abertura da porta, para que mesmo no período segundo, a gente não tenha um nível que atrapalhe o resultado. Então, assim, tem as duas coisas juntas, né? Lógico, a atualização do projeto, para que médio aí, e até longo prazo, a gente tenha um grade suficiente para que a pista não inunde, e aí o tráfego continue, mas eu diria que a medida de convivência, inclusive, assim, é menos custosa para o poder público, é a adequada operação da barragem de Carpina para que a gente mantenha, lógico, não jogue água fora, para que prejudique o abastecimento, mas, ao mesmo tempo, a gente não guarde água de maneira desnecessária para que a via fique interditada. É isso. Ok, tá bem, tá, obrigado. Ok. Eu gostaria de pedir àqueles que estão participando da reunião, se tiver alguém que tem alguma pergunta, eu gostaria que tivesse a oportunidade, mas eu gostaria que nós fôssemos bastante, como é que se diz, incisivos nas coisas, bem claro, para a gente ter tempo de oferecer a oportunidade para o máximo possível de pessoas. A palavra está com Tássia, por favor. Oi, boa tarde a todos. Obrigada pela apresentação, pela explanação. Acho que agora ficou mais entendível, né, o que está se propondo aqui. Quando esse conselho foi formado, ele tem, na verdade, 1 mês, eu acho que nem fez 1 mês, vai fazer aniversário amanhã de 1 mês, né? Então, que ele foi formado, esse conselho participativo. E quando nos foi dada a demanda de leitura sobre esse grande projeto, essas propostas e esse relatório, foi na sexta-feira à tarde, para ter uma reunião na terça-feira à tarde, né? Então, quando a gente acessou os documentos, não são poucos documentos para serem lidos, né? A quantidade é grande, cada documento desse é muito extenso. Então, o relatório mesmo ele tem mais de 500 páginas, né? E o Plano Regional de Saneamento, 155 páginas, enfim, são documentos longos, extensos, com uma linguagem que a gente precisa se debruçar mais um pouco, né? Porque trata-se de números, orçamento e outros detalhes sobre esse funcionamento desse projeto. A minha preocupação, e aí é uma pergunta para o Marcelo, foi que ele pontuou agora no final a questão dessa margem temporal, né? De que hoje foi feita a apresentação para o Conselho Participativo, na semana que vem vai ser para o Conselho Técnico, e na próxima semana, pelo que eu entendi, vai ser submetido, né, esse projeto. E aí a minha questão eu, pelo menos, Tássia, não tive muito tempo para me debruçar no documento, e agora, depois dessa apresentação, eu acho que eu consigo me debruçar mais rapidamente sobre... mais consciente, alguns questionamentos específicos sobre a proposta. E aí, a minha sugestão seria, em um outro momento, nós voltarmos a nos reunirmos para somente nos debruçarmos sobre essas dúvidas que os conselheiros possam ter sobre esses documentos, junto com os Marcelos, desculpem chamar assim, mas vocês têm nomes iguais, com os Marcelos. Então, seria essa minha proposta de um segundo encontro, para que a gente, os conselheiros pudessem se debruçar mais sobre os documentos e elencar, né, seus questionamentos, suas preocupações, suas dúvidas sobre essa proposta. Então, a minha sugestão é um novo encontro, para que isso possa acontecer, até por conta do tempo. Eu agradeço a sua proposta, é realmente interessante. Eu estava aqui com as minhas anotações pensando, por exemplo,
naquilo que foi colocado. Nós tivemos esse levantamento de opiniões, né, nas apresentações que foram feitas antes, né, audiências públicas. Nós tivemos mais ou menos 13 com 12, mais ou menos 25% que não foi contra completamente, né? Mas pelo menos meio a meio aceitando tudo e parcialmente aceitando. Depois tivemos 319 que foram absolutamente contra, não. E ficaram 433 de quê? Carecendo de esclarecimentos. Eu acho que isso vem ao encontro do que Tássia está dizendo. Quer dizer, para uma massa de dados dessa, é preciso você maturar, até porque, não é, eu poderia chegar aqui e a gente tem esse problema de sopa de letras, né? Em física nós temos LIBS, que a gente diria Laser Induced Breakdown Spectroscopy. Então, isso para quem é da área, pá. Mas quando não é da área, o cara encontra lá TIR, TOF, CPOF, POFBEX, aí o cara para entender mais ou menos o que é. E esse é um problema de quem tem que lidar com essa sopa de letras. Então, eu me solidarizo com, como é que se diz, a colocação de Tássia por isso. Porque eu acho que uma das coisas importantes para nós desse conselho, que não tem posição executiva, não tem uma posição técnica sobre o assunto, nós temos uma visão global, geral, como que se nós pudéssemos ser representantes da população a fazer para vocês críticas, sugestões e concordâncias. Então, nesse ponto, eu sou capaz de sugerir aqui à Tássia que se os outros conselheiros tiverem a pachorra, a gente poder fazer durante a semana uma reunião para trocas de ideias. Agora, evidentemente, essas coisas dependem de tempo, de ocupação, etc., né? Não seria uma reunião com uma apresentação dessa, porque é uma apresentação relativamente longa, nós precisaríamos, assim, de como é que se diz, um condensado daquilo que está sendo feito. Acho que uma das coisas que mais mexe com a população é porque, por exemplo, a gente não tem garantia que essas colocações, como é que se diz, serão respeitadas nas trocas políticas de governo, etc., etc. Mesmo que tenha todo cuidado, a gente sabe que nós passamos, às vezes, por modificações por conta da justiça, por conta disso, por conta daquilo outro. Então, para nós, representando assim, olhando como o povo não entende, às vezes, muitas vezes, essas coisas e fica meio assustado, né? E isso cria, às vezes, até uma antipatia ou uma reação contrária, né? Como a gente vê que aqui a maior parte das pessoas não foram contra o projeto, mas sim foram carentes de esclarecimentos. Então, eu acho que essa é uma mensagem que a gente envia para vocês. Me dê um tempinho, Marcelo, para concluir isso aqui. Uma mensagem que nós mandamos para vocês, tá certo? E eu acho que seria muito interessante, por exemplo, na questão econômica, né? Eu fui executivo muitos anos em São Paulo, tá certo? E sei que não é trivial você gerar um modelo para fazer digamos assim, uma previsão do que vai acontecer no futuro. Em épocas de inflação de 100% ao mês, a gente gerava uma simulação a cada praticamente uma hora, para poder ter noção, porque nós trabalhávamos com importação, exportação, CASEX, não sei o que, era um inferno. Então, eu sugiro, tá certo, a vocês, que, no que se refere a esclarecimentos a uma população, digamos, que não é o professor Jaime, tá certo? Está lá em cima, nas alturas, mas o pessoal aqui mais de baixo, que nem eu, por exemplo, que a gente pudesse ter essa visão, talvez, mais esclarecedora da ideia da coisa, para que possa se dirimir as dúvidas, não as dívidas, mas as dúvidas, o máximo que se possa. Marcelo, por gentileza, está com você. Professor, é só um esclarecimento de algo que talvez não tenha ficado muito claro. Naquelas classificações sobre as contribuições, quando a gente coloca ali não acatado,
300 e tanto, não quer dizer que aqueles 300 e tantos são pessoas que se manifestaram contra a concessão, não, tá? Aquilo ali é o seguinte, são contribuições que as pessoas, as empresas, as corporações fizeram no projeto. Por exemplo, olha, eu acho que essa redação devia ser assim. Olha, eu acho que o risco relacionado às perdas deve ser do poder público, que veio bastante das empresas, por exemplo. Então, são contribuições que as empresas, as pessoas fizeram, e na avaliação técnica feita pela equipe de projeto, não era o caso de incorporar o projeto, mas não quer dizer que são as pessoas contra o projeto, tá? Só para deixar isso claro. Não é uma coisa contra o projeto, mas você sabe que estatística não é uma coisa que define, mas ajuda. Então, a gente pode não definir as coisas só pelo número exato, mas o feeling, aquela coisa que, tá certo? Que você sente. Por que que tantas pessoas, a maior parte aqui pediu esclarecimento, quer dizer que ficou em dúvida, não se encaixou direito, não é contra, mas não se encaixou, que é exatamente uma das coisas que nós estamos colocando. Quer dizer, a professora Tássia levantou um ponto muito importante, que nós temos uma maçaroca desse tamanho para ler e não há muito tempo. Então, nós não queremos deixar passar a nossa oportunidade de dar uma contribuição efetiva, não simplesmente dar aquela contribuição de que é quem quer ser contra. Não, eu acho o projeto extremamente importante. Conversando com a Cirilo, meu colega da Academia Pernambucana de Engenharia, eu disse para ele, olha, nós achamos que a cada R$1 que a gente aplica em água, R$4 são economizados em saúde. Ele disse, tem em alguns lugares, Fred, que eu cheguei ao número de R$20. Então, eu fico imaginando o impacto extraordinário de um projeto desse, aqui em Pernambuco, só para as pessoas beberem água limpa. Então, isso não é só uma questão de custo, é uma questão de valor, esse projeto. Então, isso eu acho que traz uma visão que não apenas tecnológica, não apenas econômica, financeira, mas uma visão do todo, do nosso povo, daquilo que ele vai passar, daquilo que ele poderá vir a ter, pode não ser a plenitude da perfeição, mas um grande avanço, eu acho que esse é o objetivo pelo qual eu aplaudo aqueles que estão tentando fazer isso acontecer. Eu gostaria de saber, tem mais 3 pessoas aqui, Dinho está aqui, eu chamei ele de Edivaldo, é Dinho, viu? Para mim é Dinho. Dinho, um abraço para você. Tem mais alguém que queira fazer alguma colocação? Eu vou concordar com Tássia, realmente foi muito pouco tempo para a gente se debruçar sobre o tema, mas, de todo modo, a apresentação foi muito bem feita dos Marcelos. Eu tenho uma formação em finanças, então eu tive que buscar ali alguns termos, outros vocês foram falando, eu fui buscando no Google para dar uma relembrada no que é. E o que a gente está querendo é alcançar a ODS, né, 6, a nossa meta, a nossa principal meta é alcançar a meta lá do ODS, e para isso a gente precisa de parcerias público-privadas, e para isso eu preciso botar isso no leilão, que vai ser na B3, para que investidores venham e digam assim, eu vou dar dinheiro para esse projeto, para que Pernambuco alcance a universalidade do saneamento. Esse é o enredo. E a gente está aqui para endossar esse caminho, né? E revisar as informações do ponto de vista analítico, né? E garantir que todo esse tanto de informações elas estejam ok para o que vem pela frente. Não é isso, mais ou menos? Mas eu queria fazer uma colocação, Luciana, me permita. Nós não estamos lidando apenas de nós técnicos. Nós estamos lidando com toda uma população. Se você foi a uma das audiências públicas, você ia ver a confusão que estava lá, tá certo? Eu não fui, não. O que as pessoas querem saber.
eu não estou aqui entrando na questão de se é de esquerda, de direita, mas as pessoas querem saber, né? Se vai pagar água, se não vai, se vai diminuir. Então, eu acho que a nossa função, enquanto o nosso comitê, não é apenas uma visão técnica, tá certo? Mas uma visão também, eu vou dizer assim, não humanística do ponto de vista de considerar os seres humanos e tal, mas do ponto de vista seguinte, as pessoas vão ser alcançadas, elas têm suas dúvidas. Então, eu acho que quanto mais você puder fazer com que elas entendam o que é que está acontecendo e que benefício eles poderão ter, vai trazer muitos pontos positivos para o programa. É um belíssimo programa, pelo contrário, eu sou favorável a esse programa. E acho que isso, passado por pessoal técnico, às vezes nós acreditamos que a técnica resolve todos os problemas da humanidade, o que não é verdade. Então, você pode ter elementos que acontecem no meio do caminho que, como é que se diz, prejudicam aquilo que estava caminhando tão bem, né? Então, é a nossa sugestão deste presidente aqui, não é a nossa, mas desse presidente aqui, e se quiserem fazer mais uma reunião, eu estou à disposição para tirar dúvidas, para a gente poder colocar uma visão que seja mais precisa, seja mais efetiva. Não é sem razão que o professor Jaime está aqui com a gente, tá certo? E eu tenho certeza que estou aqui à disposição para a gente contribuir. Mas acho que esses pontos devem ser observados, principalmente numa apresentação para o grande público. Marcelo? Professor, só queria, desculpas talvez pela extensão da apresentação, mas isso é sempre uma dúvida quando a gente, né, enfim, pega um projeto denso como esse, obviamente, tentar passar os elementos centrais, sem, obviamente, cair em simplificações, sem também deixar de evidenciar a complexidade, mas, ao mesmo tempo, tentar trazer a forma de sequência mais lógica possível para a compreensão. Mas queria pedir desculpa pelo tamanho aí do horário que a gente ocupou, mas, enfim, é uma discussão sempre. Só reforçando, professor, a conselheira Luciana fez a síntese aí mais perfeita e breve possível sobre o que a gente levou aqui um bom tempo apresentando, mas evidentemente assim que o papel aí do conselho delimitado lá na lei é de opinar sobre assuntos de relevância para a Assembleia, né? Os termos, a profundidade, o sentido, né, e o tempo é soberania do Conselho, como representante aí da sociedade civil. O que nos cabe é estar aqui disponível para prestar as informações, tanto aqui quanto futuramente, se vocês precisarem, e aí contem com a nossa disponibilidade para isso. Me permita dizer uma coisa, nada contra as apresentações, foram muito boas, tá certo? Eu, que sou um jumento, consegui entender, tá certo, uma série de coisas, foi maravilhoso, mas é aquilo que foi colocado aqui pela Tássia, quer dizer, muita informação, pouco tempo, e acho que a gente, enquanto um comitê, para dar propostas que não tem um viés apenas técnico, apenas econômico, etc., você imagine uma pessoa que mora lá em Campina do Barreto, para ela entender o impacto disso. Eu acho que isso é importante, porque quando as pessoas não sabem bem as coisas, os espertos se aproveitam. E então, um programa desse não pode ser colocado para o grande público sem proteger aqueles que tiveram a ideia e estão tendo a coragem de levar à frente este projeto, pelo qual eu aplaudo, tá certo? Porque sei que não é brincadeira. Na idade que eu estou e pelo que eu já passei na vida, é para torar. E uma coisa, viu, Santos? A apresentação, meu filho, eu estou fugindo de fazer a apresentação, e o pessoal fica atrás de mim, fala daquele negócio, eu correndo para não falar mais, porque a gente se empolga, e não só se empolga, como as coisas são cheias de detalhes, e isso, e aquilo outro. Mas o que eu não posso deixar é passar de que alguns senões, algumas orientações, etc., chegam. Repare que o pessoal que provavelmente trabalha para a Dedel, né,
se propõe a fazer mais uma reunião, tá certo? Se assim for permitido, para se discutir. Isso mostra que, do lado de cá, mas a mensagem de vocês chegou, nos tocou, e nós ficamos felizes, ficamos satisfeitos que você já pensou baixar para a população a coisa da água? A tarifa da água, tem uma tarifa social que possa abraçar as pessoas que não têm a capacidade de ter água, não é? Além do fato de que saúde, que a gente não discutiu aqui, é um elemento chave, porque se a gente economizar em saúde, sobra dinheiro para outras coisas. E, às vezes, eu hoje estava dizendo aqui uma coisa, quem fica, às vezes, muito envolvido com o urgente se esquece do importante. Com isso, se alguém mais tiver algo a acrescentar, por favor, levante a mão ou cale-se até a próxima reunião. Ficou até assim, rimando, ficou interessante. E aí... Se fosse possível compartilhar o telefone, Marcelo, para se em algum momento, na hora da leitura, pudesse dar um zap, dúvidas simples, rápidas. Seria legal. À disposição. Luciana ou Tassi? Foi eu, Luciana. Luciana, vou colocar logo no chat aqui. Eu não dava não, porque eles vão ficar coitados. Mas muito obrigado, Marcelo Corrêa, Marcelo Sandes. Tivemos 2 Marcelos. É brincadeira isso, Jaime? 2 Marcelos? Ô, louco! Então, muito obrigado. Eu fico agradecido. A gente passa o telefone aqui. Santos me alertou aqui que se a gente botar lá o celular aqui no chat, fica no YouTube todo, né? Então é melhor Eita, é verdade. Individual. Agora, o que a gente pode pedir é o seguinte, que as ligações não ultrapassem 8 horas da noite, nem cheguem a serem feitas às 5 da manhã. Aí, tirando esses horários, a gente pode encher a paciência deles, faz uma fila de chamadas no Zap. Por favor, qual é o telefone? Eita, a gente coloca no privado. Isso, a gente manda no grupo aqui. O Gustavo vai passar para vocês. Luiz Gustavo acabou de dizer que ele compartilha o telefone. E pode ser. Gente, se não há nada mais a acrescentar, eu quero abraçar a todos, agradecer a todos, a vocês que tiveram esse trabalho enorme de mostrar esse gigantesco projeto. Parabéns. Certo? Eu só tenho um estágio na minha vida, e esse estágio pelo qual eu fiz o concurso foi na Compesa. Um abraço para vocês e até a próxima. Tá certo. Tchau, tchau. Tchau.